quando é que você se ligou que você tinha essa possibilidade de escrever para as pessoas que moram nos lugares se identificar e tudo mais? Isso aí foi... Bom, eu sou jornalista, né? Então eu trabalhava no Globo no final dos anos 90, numa enciclopédia chamada Globo 2000, que acabou gerando uma publicação chamada Brasil 500 anos, que era uma história do Brasil no ponto de vista da cultura. E aí tinha dois historiadores lá, e a gente ficava pesquisando muito para fazer os textos, e eu comecei a tomar um gosto pela pesquisa histórica, e ao mesmo tempo eu já gostava de história do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu sou de Marechal Hermes, morei 20 anos em Marechal Hermes, conheço bem o subúrbio, moro em Campo Grande, vou nas livrarias da Zona Sul e do Centro, vejo um livro sobre a história dos subúrbios, principalmente da Zona Oeste. E aí eu pensei, pô, por que não tentar fazer alguma coisa? Nem pensei em livro, assim, a princípio, pensei em pesquisar mesmo para conhecer. E aí, Desculpa, em quando? isso foi no final dos anos 90. Ah, tá. Eu trabalhava no Globo nessa época, com o Arthur da Pieve e outras pessoas. Era um projeto muito bacana. Era engraçado que a gente trabalhava de 9 às 3, fazendo toda essa pesquisa. Depois tinha que liberar os computadores pro pessoal que vinha da rua, né, para geral. Aí o pessoal, quando a gente ia embora, quando o pessoal estava chegando, né? Falei, tchau, gente, vamos ficar de plantão, mas fazer o quê? Mas aí saiu essa publicação, Globo 2000, nos jornais, saiu o Brasil 500 anos. E aí eu comecei a sondar algumas pessoas. A primeira delas foi o professor Simvaldo, de Santa Cruz, que é um grande especialista em Santa Cruz. E ele me deu umas fontes. Aí quando eu fui pegar essas fontes, eu vi que, pô, tem coisa boa aí, tem muita coisa rica de história na minha região. E a partir daí eu comecei a pesquisar e tal. E aí eu fui começando a montar um livro, né? E eu queria que fosse o livro de Deodoro Sepetiba, porque a Zona Oeste, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio, tinha até algumas coisas. Mas essa região que chamam de Área de Planejamento 5, da Prefeitura, não tinha nada. E é uma área mais desprovida meio abandonada pelo poder público. E aí eu comecei a perceber que daria para fazer um livro. E aí eu fiz o livro em 2005, eu tentei publicar ele, não consegui, era o Velho Oeste Carioca, até que em 2008 uma editora se interessou, a editora Ibis Libris, a Tereza Cristina, ela percebeu que ali tinha um potencial bom e aí publicamos o livro no final de 2008, nós estamos no Paço Imperial. E o legal é que assim, eu queria um livro para mostrar para as pessoas da região a importância da história local. Só que o livro acabou tendo um alcance maior, ele começou a ser vendido nas livrarias da Zona Sul, começou a ter uma saída rápida. Eu dei entrevista na época para a CBN, para o Ricardo Boechat, para um monte de jornais. Então, assim, ele confirmou o que eu desconfiava lá atrás, que a gente tinha uma história muito rica, só que ela era negligenciada. Então foi ele que começou a vir um resgate das pessoas que moram no subúrbio a ter um valor, né? Sim, porque assim, já tinha livros publicados, mas esses livros não tinham um alcance muito grande nas livrarias. Tinha autores locais que já escreviam. Mas quando eu comecei a botar esse livro nas outras livrarias, aí assim, começou a despertar um interesse. Assim, as pessoas não falavam muito da história de Campo Grande, de Santa Cruz. Até porque Campo Grande é grande pra caramba, né? Muito. Já era grande, hoje em dia. Não, quando eu pesquisei, eu descobri que ele era muito maior, que ele ia até a altura de Realengo. Eita, Ele era chamado sério? de O Campo Grande. Tanto que a igreja matriz de Campo Grande, a Nossa Senhora do Desterro, foi fundada onde hoje é o bairro de Bangu. Para ver Realengo era chamado de Bangu Realengo. era Campo Grande? Bangu era o Campo Grande. Gente, E Realengo era chamado de Realengo do Campo Grande até o século XX. que legal. Não, e é interessante, né? Porque ele está fazendo um livro de história e é um jornalista, né? Que é apaixonado por história. Sim, até tem um certo preconceito, às vezes, de alguns Exato, por historiadores isso que eu estou acadêmicos. falando. Eu sou totalmente contra isso. Eu Você vê que a bato na Raquel, né, já tecla. começou no direito, né? Ela foi pra história do subúrbio e já caiu no direito. Eu né? Então. falo, eu bato nessa tecla de que o jornalista faz exatamente a linguagem que o acadêmico deveria fazer. Tem que mudar esse perfil exatamente para atingir essas pessoas. Tô até anotando. O que eu procuro fazer no livro, assim, o que o jornalista tem que fazer numa boa reportagem? Respeitar as fontes, contextualizar o fato. Isso é uma coisa que o historiador também tem que fazer. É claro que eu me arrependo de não ter feito uma graduação em História, que Mas ali você ainda há também tempo, pô. tem correntes de pensamento que você estuda e tudo mais. Mas eu respeito muito as fontes primárias, eu procuro contextualizar os fatos. E aí, quando alguém, às vezes, numa palestra me questiona sobre isso, eu falo, olha, o meio acadêmico abraçou meus livros, porque eu sou constantemente entrevistado, faço palestras, dou lives na PUC, UFRJ, UF, Unicamp,
várias universidades já me convidaram para falar dos meus livros. Eles constantemente são aceitos, são colocados em monografias, dissertações. Então eu falei assim, Exato. o meio acadêmico está gostando. Então se está gostando é porque eu não estou assim tão errado na condução da pesquisa, né? Claro. E nada melhor que mostrar a história para a pessoa resgatar e ter valor do lugar onde ela nasceu, né? Nada melhor que você contar a própria história dela, saber de onde ela veio, se identificar, né? É que tem às Fazer vezes pesquisas. jornalistas que às vezes fazem o livro sem respeitar muitas fontes, e às vezes fica muita brincadeirinha. Eu levo muito a sério a pesquisa e eu queria exatamente fazer isso. O morador do bairro se sentir sensação de pertencimento e de identificação. Exato, nada melhor como a história. Como é que você vai reivindicar uma melhoria para o seu bairro se você não entende nem o perfil de desenvolvimento dele? De repente, o perfil de ocupação dele foi comercial ou foi voltado para a agricultura. Você tem que saber o caminho que o seu bairro levou para chegar até ali. Né? Eu pego, por exemplo, Sepetiba, era o balneário do Rio de Janeiro. Pessoas iam lá, casas de veraneio, gerava renda para os pescadores, para os donos de pousada, restaurante. Havia um processo de poluição que acaba com o bairro. Né? E por que não tentar resgatar isso, mesmo com a poluição na Bahia? Exato. Você tinha um transporte marítimo, eu tenho pesquisado muito isso. Você ia para, por exemplo, Paraty. Você comprava passagem na Central do Brasil, despachava a tua bagagem, você pegava o trem até Santa Cruz pegava um bonde até Sepetiba, Sepetiba pegava o vapor, que era a embarcação até Paraty. É um transporte modal sem ter esse nome ainda no início do século XX. Olha, cara, que interessante. Como a gente perdeu o ramal de Mangaratiba, a gente foi perdendo muita coisa, talvez pela falta de consciência da importância histórica. Quando você entende a história daquele bairro, você pensa, pô, peraí, esse bairro aqui, por que ele foi assim hoje, é tão degradado, né? Então, a história, o conhecimento da história local está ligado à cidadania também. A participação política, a você... Pô, o que a gente via muito em roteiros históricos, em Santa Cruz, por exemplo, quase não tinha morador do bairro. O morador, quando era chamado, no meu bairro não tem nada, fazer o quê? Aí, quando vinha gente até de Copacabana, pegava o trem, ia pra lá. Quando eles começaram a ir, eles viram, pô, peraí, eu não sabia que o Matadouro de Santa Cruz tinha uma história tão rica, que o hangar do Zeppelin era isso tudo, que a sede da fazenda de Santa Cruz era aqui, a ponte dos jesuítas. Só que o morador do bairro, pô, aqui era um cinema, e esse cinema não tá nem catalogado mais. Aqui era um parque de diversões, ele dá a cor local, né, que era coisa que o historiador, que a pessoa de fora não conhece. E isso é história também, né? E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral! Vem!